Olá, irmãos! Olá, amigos! Apesar de termos concluído nossa série de estudos sobre salvação, hoje estaremos, à luz da Palavra de Deus, estudando sobre outro assunto que também faz parte da salvação, a santidade. Reflexões sobre o Reino. Estudo 5. O que é santidade? Em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14, lemos assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Começo este estudo sobre santidade, explicando à luz desse texto que não é santidade. Nós lemos no verso 10 que o fariseu subiu ao templo para orar. O que era um fariseu? Era um dos grupos religiosos da época de Jesus. Este fariseu, este religioso, foi ao templo para orar. E o texto diz que, mesmo assim, ele foi rejeitado. A sua oração foi rejeitada. Com isto, aprendemos a primeira lição. Fazer parte de um sistema religioso não é sinônimo de santidade. Vemos na história que grandes barbaridades foram feitas e ainda são em nome da religião. Na época de Jesus, as pessoas que mais o rejeitaram, que mais o perseguiram, que mais se esforçavam para vê-lo morto, foram exatamente os religiosos. Inclusive, um dos grupos que mais fizeram oposição a Jesus foram exatamente os fariseus. Por isso, não podemos achar que ser religioso seja sinônimo de ser santo ou muito menos ser salvo. A segunda lição que esse texto nos ensina é que santidade não é moralismo. No verso 11, o religioso ora assim: O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Não podemos achar que moralismo seja santidade. Qual é a diferença? Na santidade, fazemos tudo por fé, amor e para a glória de Deus e por amor ao próximo. No moralismo religioso, tudo é feito na base do legalismo e para a glória do homem. Este moralismo nos leva ao orgulho e ao preconceito, e a nos colocar acima dos outros de maneira arrogante, como vimos na oração deste fariseu. A terceira lição que o texto nos ensina é que santidade não é observância de ritos religiosos. Em sua oração, o fariseu se gloria dizendo: Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E apesar de todo este zelo religioso, a parábola termina dizendo que quem foi justificado, quem teve a sua oração aceita por Deus, foi o publicano e não o fariseu. Santidade não é sinônimo de observância de ritos religiosos. Santidade não é cerimonialismo, ritualismo. Santidade não são dogmas, regras religiosas. Esta parábola deixa isto bem claro. E é exatamente isso que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versos 20 a 23. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesses ainda a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinamentos meramente humanos.
Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. O que Paulo quer dizer através desse texto? Exatamente tudo que falamos até agora. Religiosidade, moralismo, observância de rituais não são sinônimo de santidade. Então, o que é santidade? Santidade é fruto da salvação, é fruto de uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 22 nos diz: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando nos convertemos, quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, uma natureza santa, uma natureza que rejeita o pecado e se submete a Deus. Em 1 João, capítulo 3, verso 9, lemos assim: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, ou seja, quem é salvo, vive em santidade, cresce em santificação. Segundo as Escrituras, se não há santidade, é porque também não houve salvação. Santidade é fruto da obra do Espírito Santo em nossa vida. Aos Efésios capítulo 1, verso 13, nos diz: Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nascemos de novo, ou seja, quando somos salvos, recebemos não só uma nova natureza santa, mas a própria presença do Espírito Santo em nossa vida, promovendo em nós, pelo seu poder, a santificação de vida. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, lemos: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. E também 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Estes dois textos nos mostram que a santidade é obra da ação do Espírito Santo na vida do salvo por Cristo. Uma vida com uma verdadeira santidade demonstra tudo aquilo que lemos em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que é santidade? É tudo isso que lemos neste texto, fruto da presença e do poder do Espírito Santo em uma vida regenerada por Cristo. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, oro para que esta seja a santidade que esteja crescendo em sua vida e não aquela pseudo-santidade que nós vimos na vida do fariseu. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo estudo, se Ele assim nos permitir.